Yo, Geeks, tudo em cima! Lúcio Zogratz tem trabalhado com afinco para derrubar os magos e todos os seus inimigos em seu caminho. Se tá na frente do Lúcio, ele atropela, nem que seja na base da covardia. O antigo Rei Mago, atual Rei Mago, aquele que busca se tornar o grande Rei Mago, vai sempre buscar a sua vitória. Sendo um dos poucos vilões capazes ali de executar tais ações, ele não mede esforço para alcançar o seu grande objetivo: se tornar o grande Mago Supremo, se tornar o Rei Mago Supremo. Vamos discutir tudo que Lúcio tem feito para o seu objetivo depois da vinheta. Desde que apareceu no mangá de Black Clover, Lúcio Zogratz tenha agido ali de forma sorrateira para conseguir atingir o seu plano para se tornar o grande Rei Mago Supremo. O Lúcio então acabou meio que aparecendo para nós no capítulo 331, aquilo que eu considero como o maior capítulo de Black Clover e um dos maiores plot twists de todos os mundos de mangás que eu já pude acompanhar. É inacreditável aquele capítulo 331 e toda a sua construção, que você entende, que você sente que alguma coisa está prestes a acontecer de forma errada. Alguma coisa vai dar errado aí a qualquer momento, e não é à toa que nós temos a revelação de que, na verdade, Julius Novachrono era Lúcio Zogratz e que Julius é apenas ali a sua contraparte em relação à alma que dividia o seu corpo, e que a magia ali do tempo sempre ou pertencia a Astaroth. Essa é uma grande questão e um grande plot twist que nós tivemos no capítulo 331, mas depois nós tivemos ali as grandes revelações vindas ali do capítulo 332, 333 até o capítulo 335, mostrando para nós e revelando para nós os seus planos e os seus ideais, e ele como grande vilão, ou a grande pessoa, o grande mago por detrás de toda a situação, de tudo, de completamente tudo, até do relógio do Grice lá nos primeiros capítulos da Batalha da Noelle, do Magna e também do Asta. Lá atrás, o primeiro arco, o Lúcio estava por detrás, ou pelo menos o poder do tempo ali dele estava realmente por detrás. Isso só demonstra como ele é um manipulador nato, como ele age ali na base da covardia, para conseguir atingir os seus objetivos e seus planos sem escrúpulos nenhum. E sem escrúpulo também nenhum, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Dá essa moral, dá essa força aqui pro canal do Geek Brasil para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos de Black Clover por aqui. E é claro, se você quer continuar fortalecendo os nossos conteúdos aqui no canal, você pode deixar o seu valeu e também o seu botão de seja membro. Clica aí em seja membro, clica aí em valeu e você vai fortalecer ainda mais os nossos vídeos e, além disso tudo, ajudar também no engajamento de outros vídeos aqui no canal. Então clica aqui embaixo, ajude com o seu valeu e também com o seja membro. Então vamos abordar aqui nesse vídeo toda a manipulação, toda a covardia que o Lúcio teve mediante a chegar até este grande momento do capítulo 380, quando ele está lutando agora com o Yuno, usando ali a antimagia, somente a Shukuma, juntamente ali com o Asta, sem o Asta e o Lieb. A gente ainda não sabe como o Tabata vai trabalhar a partir daqui, mas o fato é que Lúcio manipulou os céus e a terra para alcançar os seus objetivos. A primeira coisa que o Lúcio esteve manipulando durante todo o tempo foi os seus irmãos. Ele esteve manipulando ali tanto a Vanica quanto também o Zenon e também o Dante. Nós até mesmo sabemos que o Lúcio apagou a sua imagem das memórias dos seus irmãos.
eles não sabiam direito o que estavam fazendo. A gente entende que a Vayne, que é o Dante, tinha parafusos soltos na cabeça, o que queriam que eles soltassem os demônios para que pudessem lutar contra essas criaturas, mas o Zenon, ele era um cara mais sagaz, era uma pessoa mais esperta, e por isso que até mesmo o Lucius faz questão de apagar a sua imagem, a sua visão, o seu rosto de sua memória. E ali a gente já suspeitava, naquele momento a gente já suspeitava que o Rei Mago, que Julius Novachrono poderia ser o quarto irmão dos Zogratis, o irmão mais velho da Tríade Negra. E ele não teve escrúpulo nenhum para usar os seus irmãos e atingir os seus objetivos, principalmente para libertar Adramelech. É porque o que ele queria mesmo, provavelmente fazer um trato, ou poderia fazer ali parte do pacto que os dois tiveram, era libertar o demônio que acabou servindo como seu aliado. O Lucius também acabou usando o Asta e os magos de Clover e de Spade para que eles derrotassem 50% do poder mágico do Lucífero, né? Spade, Heart e também ali Clover se uniram para derrotar 50% do poder mágico do Lucífero. Então o próprio Lucius ficou meio que camuflado durante todo esse tempo para que tudo realmente culminasse, para que 50% do poder mágico do Lucífero vazasse para o mundo humano e os magos se reunissem para destruí-lo. E assim, o que o Lucius fez? O Lucius acabou herdando ali 50% do poder mágico do Lucífero, e com esse 50% do poder mágico ele foi atrás dos outros 50% e avassalou, acabou acabando, destruindo ali com o Lucífero, como foi mostrado no capítulo 332. E destruiu o Lucífero como foi mostrado no capítulo 332. Então, o Lucius acabou manipulando todos os magos ali dos 3 reinos para que ele pudesse pegar 50% do poder mágico do Lucífero e ir para cima do Lucífero depois para conseguir os outros 50%. De forma absurda, o mago conseguiu acabar ali ou manipular toda a situação para roubar o grande poder, a grande magia da gravidade. Essa magia que fazia o Lucífero ser o grande rei dos demônios. Para destruir ali o mental da família Silva, o Lucius acabou trazendo a Acer de volta à vida e meio que tipo assim, tentando ali acabar um pouco com a forma como o Nozel e a Noelle poderiam lutar. O Nozel, é claro, foi completamente destruído mentalmente porque ele viveu com a mãe dele. Já a Noelle, ela não teve esse apego emocional de uma forma muito forte. Ela sabia que era a mãe, aquilo ali era impactante, mas ela não teria tanta dificuldade assim para lutar contra a Acer, visto que ela não cresceu contra ela. E ela sabia, ela conseguiu entender que aquilo lá não era mais a mãe dela. Diferente ali do Nozel, da Nebra e também do Solid, que tiveram realmente essa interpretação um pouco mais dificultosa ali sobre a figura da sua mãe. Então o Lucius fez de propósito ao trazer aqui a Acer nessa visão. E além disso tudo, nós ainda temos o Morgan. O Morgan foi trazido de volta ali para tentar acabar com o mental, tanto ali do Yami, do Nacht e também do Jack. A batalha ali, meio que tipo assim, a forma como levou um choque, gerou um choque. O Jack acabou sendo morto pelo Morgan, o Yami foi completamente ferido e eles só venceram quando o Nacht virou a chavinha de que aquele que estava na sua frente não era mais o seu irmão, que aquilo ali era apenas uma representação, uma sombra que foi criada pelo próprio Lucius para atormentar a vida dos magos, o que levou tanto ali o Jack à morte e quase o Yami à sua execução. Outra coisa interessante é que o Lucius manipulou toda a timeline para evitar a luta contra o Yuno Rei de Spade. O Yuno Rei de Spade, até o Yuno dessa timeline que nós estamos acompanhando, era o Yuno mais forte do mangá. O Yuno com 30 anos, 30 e poucos anos ou 20 e poucos anos, já usando a magia das estrelas, ele era um mago extremamente mais forte do que o Yuno usando a magia do vento e a magia das estrelas com
18 anos. E o Lucius já tinha calculado isso, ele já tinha realmente visualizado essa intenção de que ele poderia vencer o Yuno de uma forma melhor, de uma forma mais calculada, se o Yuno pegasse o Grimório das Estrelas com 17 e o Grimório do Vento com 15. Só que ele não esperava que o Asta surgisse nessa equação. O Asta surgindo nessa equação acabou fazendo com que o Yuno evoluísse ainda mais, se tornasse mais forte do que o Yuno, do que a timeline do Yuno Rei de Spade. Então o Lucius foi um covarde por fugir da luta do Yuno Rei de Spade para buscar ali um ponto, para buscar um Yuno que seria mais fraco do que o Yuno Rei de Spade, porque ele estava calculando um caminho, uma trajetória que seria mais fácil para ele para conseguir atingir o seu objetivo. Outro fator absurdo é que ele usou a Lily para destruir o mental do Asta e lhe derrotar pela primeira vez. Lá entre o capítulo 333 e o capítulo 335, o Lucius lutando contra o Asta já lhe dando uma canseira, o Lucius acaba trazendo a Lily ali, acaba sequestrando a Lily e transforma ela em uma paladina na cara do Asta. É o grande ponto, é o grande momento, né? É o principal momento de covardia do Lucius até então na história, porque é algo que a gente tem de informação. As outras coisas que a gente já disse aqui viriam depois, ou eram coisas assim que a gente meio que tinha subentendido. Mas ali na nossa tela, nos quadros, era o grande momento, era o primeiro grande momento de covardia, porque o Lucius sabia que se ele continuasse lutando contra o Asta iria continuar a evoluir na batalha e iria lhe derrotar, ou derrotar o clone. Ali nós não sabemos se era um clone ou se era o Lucius verdadeiro no combate contra o Asta naquele momento. A visão é que o Lucius usou a Lily para desestabilizar o Asta, para Lily dizer que o Asta tem que morrer, o Asta ficar estagnado e isso levar a sua derrota suprema e lhe carregar diretamente para o Reino do Sol, para a Terra ali do Sol, a Terra ancestral de Yami Sukehiro. Agora o fato é que isso foi usado para que o Asta fosse completamente destruído. Se isso foi usado para destruir o Asta, é claro que o Lucius também tinha uma carta na manga para destruir o Lieb. E agora, sorrindo sadicamente, ele traz a Licita para acabar com o modo união do Asta e do Lieb e lhes derrotar outra vez, e lhes derrotar mais uma vez. Então, para mostrar realmente que ele não está fazendo isso a contragosto, o Tabata vai lá e coloca ele para fazer isso, para trazer a Licita sorrindo de forma sádica, como se estivesse gostando de fazer, não como se estivesse, né, mas demonstrando claramente que estava gostando de fazer isso. Definitivamente o Lucius não tem moral nenhuma, ele não tá nem aí pra moral, pois ele é um vilão sem escrúpulos, ele não tem limites, o que precisa ser feito ele fará para atingir o seu grande objetivo. E este capítulo e os demais capítulos, tudo que tem levado o Lucius até agora, só demarca como ele é esse tipo de vilão. E além disso tudo, ele não liga para uma melhora da humanidade. Ele só quer criar um mundo onde ele seja o Deus e que ele seja adorado. Ele não quer um mundo apenas ali sem morte, sem choro, sem angústia, sem tristeza. Não, ele quer criar um mundo onde ele seja o Deus, onde ele seja adorado. Porque eu garanto pra vocês que se chegasse outro mago, desse essa mesma oportunidade pro Lucius, ele se recusaria e lutaria pra realmente ele ser o Deus e que ele seja o adorado. E isso é refletido completamente nas palavras do Yuno no capítulo 377. O Lucius não passa de um mimado que não consegue viver em um mundo onde as coisas não podem acontecer se não for do jeito dele. Se as coisas realmente saírem do seu controle, ele não aceita este mundo. É uma palavra perfeita, porque o Lucius é exatamente assim. Essa é a definição desse cara, essa é a definição desse vilão. E é exatamente
exatamente por isso que acaba tornando ele um vilão incrível. São poucos vilões que eu vejo fazendo algo assim, de invocar a mãe do protagonista como um escudo humano para lhe proteger. Nem mesmo o Madara e o Sukuna conseguiriam fazer assim. É só ver como o Sukuna tratava ali a mãe do Itadori e a Pão de Ló. É só ver ali como o Sukuna tratava ali o Kenjaku, a Pão de Ló, de forma realmente assim a ter o respeito na medida do possível, não lhe matou, não usou ele como o escudo humano. Até mesmo o Sukuna tem um limite. Até o Rei das Maldições tem um limite que o Lucius não conhece. Lucius tem crescido demais como um vilão e eu avisei. Eu avisei que esse cara não teria limites. Quando ele se levantasse do trono e pudesse invocar quem ele quisesse, ele pudesse ressuscitar quem ele quisesse, não sobraria pedras sobre pedras para os magos de Clover.